A história que você vai ouvir agora é uma das mais antigas e mais temidas lendas urbanas do Brasil. Um conto que atravessou gerações, se espalhou de escola em escola e até hoje continua provocando arrepios em quem escuta. A história da loira do banheiro. Dizem que tudo começou com uma jovem chamada Maria Augusta, uma menina rica, inteligente, curiosa e que vivia em um colégio interno no final do século XIX. Mas seu destino, segundo os relatos, foi muito mais sombrio do que qualquer pessoa poderia imaginar. Algumas versões da história afirmam que Maria Augusta não se dava bem com a mãe. Outras dizem que ela sofria nas mãos de funcionários do colégio. Há ainda quem afirma que ela era uma jovem rebelde demais para a época e que pagou um preço por isso. Mas todas as versões concordam em um detalhe: ela morreu de forma trágica, e morreu dentro de um banheiro da escola. O corpo teria sido encontrado caído no chão frio, com marcas de violência que nunca foram devidamente explicadas. Os registros da época são curtos, confusos e oficialmente inconclusivos. Mas o que sobrou nos corredores e nas paredes daquele lugar parece ter ganhado vida própria. Com o passar dos anos, alunos começaram a relatar situações estranhas: portas batendo sozinhas, passos ecoando quando ninguém mais estava no prédio, gotas de água caindo de torneiras que estavam completamente fechadas, e uma sensação, quase palpável, de ser observado. Logo começaram os rumores. Diziam que uma sombra feminina aparecia diante dos espelhos, que era possível ouvir respiração pesada atrás de quem estivesse sozinho no banheiro, que cabelos loiros surgiam no chão sem qualquer explicação. A escola tentou esconder, tentou abafar, tentou ignorar, mas lendas não desaparecem assim tão fácil. Os alunos dos anos seguintes aprenderam com os anteriores um ritual perigoso e, segundo muitos, real. Para invocar a loira do banheiro, dizem que basta entrar sozinho no banheiro vazio, apagar a luz, bater 3 vezes na porta da cabine e dizer o nome dela 3 vezes. Relatos afirmam que ao final do ritual é possível ouvir passos pesados, que a porta da cabine começa a tremer, que o espelho embaça, mesmo sem vapor algum, e que uma voz feminina sussurra o nome de quem ousou chamá-la. E muitos que tentaram alegam que viram um rosto, pálido, com olhos vazios, e longos cabelos loiros pingando água, como se tivesse acabado de sair do próprio túmulo. Professores, porteiros e funcionários antigos também relatam experiências estranhas. Alguns dizem que evitam entrar nos banheiros femininos após o anoitecer. Outros contam que já ouviram choros vindos de dentro das cabines. E há quem jure que viu um reflexo que não era o seu, olhando de volta pelo espelho. Em uma noite de sábado, segundo uma zeladora da escola, ela ouviu uma porta bater repetidamente. Pensando ser algum aluno escondido, entrou no banheiro, mas não havia ninguém. A porta, porém, continuou batendo, como se algo ou alguém estivesse tentando sair. Ela conta que o ar ficou gelado, que os fios de cabelo dela arrepiaram e que um sussurro fraco ecoou entre as paredes: "Eu estou aqui." Relatos assim não são raros, pelo contrário, estão espalhados pelo Brasil inteiro. De norte a sul, leste a oeste, escolas diferentes contam histórias assustadoramente parecidas, como se a mesma entidade, a mesma presença, viajasse pelo país. Alguns pesquisadores tentaram explicar a lenda. Dizem que é apenas medo coletivo, histeria entre adolescentes, sugestão mental. Mas então, como explicar os relatos de adultos? Como explicar vídeos e fotos captados por celulares? Como explicar portas se movendo sem vento? Há quem diga que Maria Augusta nunca descansou, que sua morte violenta deixou fragmentos de energia presa no local, e que esses fragmentos,
buscam atenção, ou talvez vingança. Outras versões afirmam que a loira não é um espírito específico, mas uma manifestação criada pelo medo acumulado de milhares de alunos ao longo de décadas. Um pensamento que ganhou forma, uma entidade que se alimenta do pavor juvenil. Independentemente da origem, os relatos continuam, e continuam fortes, porque toda escola tem um banheiro antigo, e todo banheiro tem um espelho, e todo espelho guarda algo que ninguém consegue explicar completamente. Uma das histórias mais famosas aconteceu em 1993, quando um grupo de estudantes decidiu gravar o ritual. Riram, brincaram, filmaram tudo, mas depois que bateram na porta e chamaram o nome, algo caiu atrás deles, algo pesado, e quando a câmera virou, por um segundo, apenas um segundo, uma sombra clara apareceu no canto do espelho. O vídeo foi confiscado pela direção da escola, mas versões gravadas de cópias circulam até hoje em fóruns antigos. A imagem é ruim, tremida, mas todos que viram concordam em uma coisa: não parecia humana. Outro caso aconteceu em 2008. Uma professora entrou no banheiro feminino após ouvir alguém chorar. Chamou, mas ninguém respondeu. Então ela abriu a porta da primeira cabine. Vazia. Abriu a segunda. Vazia. Na terceira, ela encontrou todas as paredes riscadas, com longos fios loiros pendurados do teto, como se tivessem sido colados com água. Quando ela tocou em um dos fios, a porta atrás dela bateu com força. Ela se virou. Nada, mas o choro continuava, vindo do espelho. Existem histórias também de crianças pequenas que afirmam ter conversado com a moça loira no banheiro, uma moça que ninguém mais viu, uma moça que sabia o nome delas, uma moça que pediu para que voltassem sozinhas à noite. Em outra escola, durante uma madrugada, sensores de movimento dispararam várias vezes dentro dos banheiros. A equipe de segurança foi verificar. Não encontraram ninguém, mas as câmeras gravaram a porta de uma cabine, abrindo lentamente e depois fechando sozinha, como se alguém invisível estivesse entrando e saindo. Mesmo com toda a modernização das escolas, com câmeras, luzes, reformas, a lenda continua. Parece não importar quantas mudanças façam. Alguma coisa permanece ali, observando, esperando. E a pergunta que fica é simples: a loira do banheiro existe ou é apenas uma lenda criada para assustar crianças? Se for apenas uma invenção, por que tantas pessoas diferentes, em lugares diferentes, com idades diferentes, relatam as mesmas coisas? Por que tantas histórias se encaixam? Por que tanta gente sente a mesma presença? Talvez existam coisas que não fomos feitos para entender. Talvez existam forças que se alimentam do medo. Talvez existam histórias que nunca deveriam ter sido contadas, mas que continuam vivas, porque nós continuamos ouvindo. E agora, depois de ouvir tudo isso, pense bem antes de entrar no banheiro da sua escola sozinho. Pense bem antes de apagar a luz. Pense bem antes de olhar diretamente para o espelho. Porque, e se ela estiver lá, atrás de você, agora mesmo? Obrigado por permanecer comigo nessa jornada pelas sombras do inexplicável. Se quiser ouvir mais histórias como esta, siga agora o canal
Sombras do inexplicável.